Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez gravando hoje o nosso 9º episódio. Eu sou o João Ranon. E eu sou a Dani. Antes da gente apresentar a nossa ilustríssima convidada, nós vamos agradecer os nossos patrocinadores. Pera aí, só um minutinho, que já volta o episódio, você continua nos assistindo. Paramos só para falar do nosso patrocinador. Esse episódio é graças ao Dr. Gustavo Barbosa, que está aí com o programa Ombro Sem Dor, que vem ajudando várias pessoas que estão com dores no ombro. Muito obrigado a você e continue nos assistindo. Valeu! E hoje estamos aqui com a doutora Ellen Oliveira, ela que é médica formada pela Faculdade Federal de Goiás, também cursou a psiquiatria pela USP em São Paulo e fez o seu doutorado também na área de skin picking, que ela vai explicar pra gente o que se trata esse assunto, né? Boa noite, Ellen. Boa noite, quero agradecer o convite de vocês, estou muito honrada de estar aqui. Nós que agradecemos. Aproveitando para dar início ao nosso bate-papo, explica pra gente o que é o skin picking. O skin picking é conhecido também como transtorno de escoriação, nome oficial em português. E essa expressão, skin picking, é uma expressão coloquial que significa cutucar a pele. Então, as pessoas que têm esse problema, elas têm um comportamento compulsivo e sem controle de provocar escoriações e de cutucar a pele. E está relacionado à questão de estresse, alguma carga emocional? É uma doença multifatorial, assim como a depressão, a ansiedade. Então, tem vários fatores que estão envolvidos. Tem estudos mostrando fatores genéticos, fatores psicológicos, fatores neurobiológicos. E o estresse, a ansiedade, estão relacionados a esses fatores psicológicos, fatores ambientais que surgem como gatilho desse sofrimento e da doença. Quase praticamente todas as doenças aí que a gente estuda na parte de medicina tem um fator do meio ambiente influenciando, né? E nesse mundo que a gente vive hoje em dia, de estresse, então talvez seja um dos principais fatores que é o gatilho ali para o início do quadro, né? E já que a gente está falando de gatilho, é considerado um vício ou não? Ótima pergunta. Minha tese de doutorado, a gente investigou justamente isso. Se o skin picking, né, o transtorno de escoriação, teria mais características relacionadas a um vício ou a uma compulsão, no sentido de ser um quadro obsessivo-compulsivo. Uhum. E a gente entendeu que o transtorno de escoriação tem características mistas. Então, seria algo que a gente poderia considerar como algo diferente, algo novo. Tem tanto características obsessivo-compulsivas quanto características de vício. Então, não seria nenhum transtorno obsessivo-compulsivo e nenhuma dependência. Seria algo com características mistas desses dois quadros. E além do cutucar a pele, no sentido de acne, manchas, essas coisas, o que mais está envolvido aí, caracterizando o skin picking? As pessoas que têm esse quadro geralmente têm uma preocupação muito grande com a superfície do corpo, uma preocupação de que a pele esteja sempre lisa, sempre perfeita, sem nenhuma irregularidade. Cuidam muito dessas lesões, passando pomadas, cremes cicatrizantes, colocando curativos. E muitas vezes essas preocupações podem ser até preocupações que se assemelham a preocupações obsessivas, de terem até ideias frequentes em relação a isso, né? De preocupações frequentes em relação ao fato da pele estar lisa, a pele estar perfeita, atingir essa perfeição. Em geral, não só a exigência de perfeição está relacionada a essa exigência de perfeição da pele, mas também uma exigência de perfeição em relação aos outros aspectos da vida, como, por exemplo, uma alta exigência de perfeição em relação à performance de trabalho, performance acadêmica. Então, em geral,
Então, só muita coisa para falar pra Não, gente. Já começamos E no olha assunto que a só, gente todo gosta. mundo se identificando aqui, se escondendo debaixo da mesa, os ouvintes já desligando o podcast. Só para explicar para quem está nos ouvindo, então seria mais ou menos uma analogia do que é a anorexia. Dá para a gente comparar mais ou menos, claro que são sintomas diferentes, mas assim, a anorexia é mais ou menos a busca do corpo perfeito na questão de dieta, de emagrecimento. O skin picking seria mais isso aí na questão do cuidado com a pele. Tem semelhanças, tem algumas semelhanças, mas o que acontece na essência da anorexia se difere em relação ao transtorno de escoriação, porque na anorexia há uma distorção da autoimagem. Em geral, quem tem esse transtorno alimentar se vê diferente do que as outras pessoas conseguem enxergar essa pessoa. A gente consegue até medir isso no consultório. A gente consegue fazer alguma avaliação mostrando imagens para essa pessoa. A gente tem até um questionário onde tem desenhos de perfis e a gente pede para a paciente marcar em qual perfil ela se identifica. Geralmente ela se identifica com um perfil com um peso muito maior do que o que geralmente ela está. Muitas vezes ela pode estar desnutrida e ela marca como se ela estivesse acima do peso. Outro exame, outra avaliação que a gente pode fazer, a gente coloca um anteparo para que a paciente possa passar com uma certa dificuldade, mas que ela possa atravessar aquele anteparo. Pode ser, por exemplo, 2 cadeiras. E a gente cria um corredor ali para que ela possa passar. E a paciente, ela às vezes fala que não consegue passar, porque ela está muito acima do peso. Que isso? Meu Deus. Eu não passo, certeza. E além, então, de, por exemplo, espremer espinhas, a gente poderia considerar roer as unhas, morder os lábios, alguns outros hábitos, assim, como o próprio skin picking, ou não faz parte? São comportamentos semelhantes. Não são considerados skin picking, mas são comportamentos semelhantes. A gente chama de comportamentos repetitivos focados no corpo. Essa categoria ela ainda não está oficializada no nosso manual diagnóstico, que é o DSM, mas ela já foi sugerida, né, entre os transtornos obsessivo-compulsivos e correlatos, que é onde o skin picking está classificado. Então, o DSM já menciona essa possibilidade de categoria diagnóstica. E são comportamentos de autocuidado excessivo. Então, eu cuido do meu corpo, eu quero que as minhas unhas estejam lá lisinhas, mas eu cuido excessivamente de maneira que eu posso lesionar as minhas unhas, lesionar até a raiz ungueal, né? Até o leito ungueal. Eu cuido dos meus lábios, eu preocupo que eles estejam lisos, mas eu posso até lesioná-los. Então, são comportamentos de cuidado Então, excessivo. eles têm uma origem muito semelhante à do toque, né? Porque a gente vê aí que tem uma obsessão, que é o cuidado excessivo, que gera uma compulsão, que seria a autolesão. É mais ou menos isso? Sim, tem características semelhantes, mas aí os estudos mostram que tem diferenças. Por isso que ele ainda está classificado como um correlato ao toque. Não é um toque, mas um correlato ao toque. Mas existem algumas diferenças. Por exemplo, esses pensamentos intrusivos, obsessivos, que são tão frequentes no toque, eles são muito frouxos no skin picking e nos outros comportamentos repetitivos focados no corpo. Os rituais compulsivos, apesar deles serem muito reforçadores e muito em consequência dos pensamentos obsessivos no toque, nesses outros comportamentos, eles são muito mais automáticos, né? Quem cutuca a pele, quem morde os lábios, muitas vezes começa o comportamento de maneira automática, nem sempre ligado a uma ideia obsessiva. Tem algumas diferenças. E, além disso,
o comportamento ele tem muita característica de alívio de algum outro desconforto emocional, por exemplo, uma ansiedade, diferente do toque. O toque tem mais alívio do próprio desconforto da obsessão. Não deixa de ser uma fuga, né, igual você falou, né? E ainda mais nesse momento que a gente vive de estresse, principalmente o pessoal que nos acompanha, que são, né, em sua maioria, acadêmicos de medicina, buscam muitas das vezes uma fuga e se manifesta algum toque, algum comportamento relacionado a esse tipo de queixa. E como é que você enxerga hoje, por exemplo, nessa sociedade que a gente tem, essa cobrança tão alta em questão de performance, né? Seja a performance profissional, a performance acadêmica e essa manifestação de doenças, igual, por exemplo, o skipping, que é uma doença nova, né? E cada vez mais a gente enxergando problemas associados a essa busca incansável de sempre ser melhor. O que você acha que tem de questões boas nisso, né? Porque, querendo ou não, a gente está procurando trazer bons profissionais, né? E o que você acha que isso é nocivo para a sociedade e para a pessoa em si? É uma cobrança, uma exigência que muitas vezes começa muito cedo, né? Começa, às vezes, a criança de 3, 4 anos já precisa atingir um alto nível de performance, porque ela já começa tendo uma agenda de atividades enorme com 3, 4 anos de idade, né? Realmente, né? E é interessante você falar isso porque o skin picking, a tricotilomania, ela acomete realmente pessoas. Isso em todos os estudos, em vários países, em vários continentes, mostram que atinge pessoas com um nível sociocultural maior, ou seja, pessoas que estão sendo exigidas, está sendo exigido dessas pessoas um desempenho cognitivo maior, né? São pessoas que estão tendo que realizar atividades acadêmicas ou atividades de trabalho que demandam um desempenho cognitivo, uma exigência maior, né? Um pouco maior. E faixa etária, mais ou menos, que acomete? Inicia na juventude, e geralmente na adolescência ou no jovem adulto, entre os 14, né, e os 20 anos, mais ou menos. E tende a ser um quadro crônico. Sexo feminino? Geralmente o sexo feminino. Entendi. E a dúvida que eu acho que muitas pessoas têm, inclusive eu, até onde é vaidade e até onde torna-se já patológico? Quando começa a trazer sofrimento e prejuízos. Quando aquele cuidado começa a prejudicar a vida da pessoa, quando aquilo começa a trazer problemas de uma maneira geral, né? Problemas acadêmicos, problemas até financeiros. Pacientes começam eles começam a trazer que ficam muito tempo, dedicam muito tempo a cobrir aquelas lesões, né? A cobrir as cicatrizes, gastam muito dinheiro com cosméticos, com produtos para cobrir, além disso, gastam muito com procedimentos, né, para reverter aquelas lesões, aquelas cicatrizes, e isso não se resolve. Outro ponto também é que as feridas e as lesões trazem muito sofrimento e uma autoestima muito baixa. E, em geral, quando isso acontece, isso leva a um isolamento muito grande. Então, começam a ter prejuízos, né, nessa esfera social, né, com esse isolamento, deixam de ter relacionamentos mais íntimos, relacionamentos amorosos mais íntimos, ou até relacionamentos sociais mesmo, em decorrência das lesões. E veio surgindo mais quadro de skin picking relacionado à pandemia, que a pessoa ficou em momentos mais estressantes, ou não observou essa alteração? A Universidade de Chicago fez um estudo mostrando que houve um aumento tanto do início de quadros novos, quanto uma piora dos quadros que já estavam em acompanhamento. Os fatores que eles viram para a piora foi tanto o estresse e a ansiedade, né, que
o mundo inteiro viu aumentar em decorrência da pandemia, né? Tanto em relação ao medo do adoecimento, quanto em relação a toda a situação econômica, ao lockdown e tudo. Quanto também a maior dificuldade de conseguir Ajuda, né? ajuda e manter o acompanhamento. A pandemia em si trouxe à tona vários problemas, né? Não só os que a gente vem abordando até aqui, mas como depressão, aumento de suicídio, né? E várias outras patologias, né? E eu e a Dani, a gente gosta muito dessa questão de performance, né? Mudando um pouquinho o assunto. E a gente acha que hoje a gente vive numa sociedade que está muito, digamos assim, com analogia não, fugindo desses desafios e tal, justamente buscando coisas de uma maneira mais fácil alcançar o resultado, né? Sem querer enfrentar aquele momento desafiante. Por exemplo, na pandemia, eu acho que foi uma oportunidade imensa das pessoas estudarem, das pessoas aproveitarem aquele momento para assistir um documentário, se informarem. Mas não, o que aumentou? Aumentou o quadro de depressão, aumentou transtornos psiquiátricos, a pessoa ficou muito mais acomodada assistindo um Netflix. E até vi que você fez um post uma vez sobre procrastinação, a gente achou super interessante. O que é que você acha que talvez seja um problema da sociedade hoje, que eles estão tanto buscando uma fuga, buscando algo mais simples, do que realmente reconhecer o seu problema, buscar uma ajuda, principalmente você para a parte psiquiátrica? Eu acredito que talvez seja uma tendência, né, do ser humano buscar algo que poupe energia, né? E que seja mais uma saída, uma solução que traga menos sofrimento, né? Então, quando a gente fala de uma solução, de uma saída de um problema, que ela seja mais longa, mais demorada, com mais sofrimento, por mais que o resultado seja melhor para ela no final, é mais difícil. Tem um conceito que eu acho bem interessante. Né? O ser humano, ele não foi feito para prosperar, né? Ele foi feito para sobreviver, né? Então, a gente, na nossa consciência, a gente quer apenas a sobrevivência, né? A gente quer ali ficar na nossa zona de conforto, a gente quer ficar sem ser desafiado. Eu acho que essa seria a verdade. E muitas das vezes, quando a gente tem um desafio, seja ele, no caso que eu e a Dani enfrentamos, por exemplo, uma prova de residência, e várias pessoas que estão nos assistindo, procura, por exemplo, medicações que vão aumentar a performance, procura saídas, justamente igual você falou, que vai diminuir, né? Vão dar atalhos. E o que você acha? Você vai falar para os meninos. Realmente é muito mais fácil a gente terceirizar essa responsabilidade, né? Igual a gente fala muito aqui no InovaMed, já falamos da síndrome do super-homem, né? Que é realmente você ser emagrecido, você ser curado, você tomar uma pílula para curar sua depressão, do que realmente mexer nessa ferida. Porque, por exemplo, uma psicoterapia, um tratamento, igual você falou, mais longo, apesar dele ter um resultado maior, ele vai mexer na ferida, ele vai gerar desconforto. Então, é muito mais difícil da gente mexer. E as pessoas tiveram uma oportunidade de introspecção durante essa pandemia muito grande. Todo mundo que estava ali desenvolvendo suas atividades teve que ficar em casa, teve que prestar atenção na casa, teve que prestar atenção em si, tiveram essa oportunidade. Muitas delas, ao se encontrar consigo mesma, elas entraram num processo depressivo muito grande, justamente por ter que olhar para si, que antes poderia ser uma fuga, poderia ser uma falta de tempo ou simplesmente uma terceirização. E igual a gente fala aqui também, na crise, uns choram e outros vendem lenços. Então, teve muita gente que aproveitou essa oportunidade para fazer coisas boas, para prosperar, e outras já não souberam enfrentar dessa forma. E para você, você fez aí, né? Hoje tem um programa online que ajuda as pessoas. Você conseguiu atender, ajudar essas pessoas nesse contexto de pandemia? Como é que foi para você? Sim, sim. Algumas pessoas estavam em muito sofrimento em relação a esse processo da pandemia.
em relação ao isolamento. Porque você falou que muitas pessoas tiveram essa oportunidade para olhar para dentro de si. Mas esse processo de olhar para dentro de si e esse processo de rever algumas questões, ele levou também a um isolamento muito prolongado. Algumas pessoas puderam exercitar isso, né? Eu tive até a oportunidade de acompanhar algumas pessoas que conseguiram fazer isso, né? E que conseguiram fazer isso com acompanhamento, tiveram essa possibilidade, que não é todo mundo que teve essa oportunidade, né? Que teve essa oportunidade de receber esse acompanhamento por um profissional, com acompanhamento medicamentoso, acompanhamento com terapia, né? Então, tive a oportunidade de acompanhar algumas pessoas que evoluíram nesse processo. Mas esse isolamento, ele pode ser um processo tanto de olhar para dentro de si e poder aproveitar esse momento de estar sozinho, que aí é algo que os estudiosos chamam de um momento de solitude e não um momento de solidão. Até estava assistindo uma live muito interessante de um colega que estuda a solidão, um colega da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele fez uma pesquisa sobre solidão e depressão e suicídio na pandemia. Muito interessante. E aí, a solitude é um processo em que a pessoa ela pode estar sozinha e ela está se aprofundando nesse processo, ela está ali se sentindo confortável com esse processo de estar sozinha, ela pode estar ali olhando para dentro de si, até refletindo sobre isso, fazendo alguma atividade que demande esse retraimento, por exemplo, uma leitura, assistir um livro, escrever sobre algo, compor uma música, algo nesse sentido, né? Ou então, esse retraimento pode evoluir para um processo de solidão, né? E aí, sim, isso pode levar a um processo de adoecimento psíquico. E o ser humano em si, ele é, digamos assim, mais sociável ou mais recluso, na sua essência, pela parte, digamos, técnico-científica da sua abordagem psiquiátrica? Que filósofo, pergunta profunda. Essa foi profunda. Porque nós somos feitos para vivermos em sociedade, né? Mas tem até um ditado, na verdade não, é um estudo do Leandro Carnal, que ele fala que é muito interessante, que como é que é? Não é protocolo, ele fala, tipo, o método porco-espinho, que nós somos como se fôssemos porcos-espinhos, que a gente quer juntar, mas aí quando se aproxima do outro, a gente acaba se afastando, né? E aí essa é a dúvida, né? Porque nós somos feitos para vivermos em sociedade. Mas muitas das vezes, no momento que temos para nos juntar, é o momento onde mais mostramos os nossos problemas, né? A nossa bagagem emocional, e é onde nós mais nos afastamos, né? Vide a pandemia, que casais foram ficar juntos e aumentou muito o número de separações, né? O que você acha disso? Eu já assisti algumas... eu não li o livro, mas eu já assisti algumas lives e algumas entrevistas do Carnal falando sobre o livro, e assisti até um mini curso em que ele fala um pouco sobre a teoria do livro. Mas realmente eu não li ainda, eu tenho vontade de ler. Eu vejo pela ótica do que eu já estudei, assim, na psicologia, que o espinho seria eu olhar para a sombra do outro e o outro olhar para a minha sombra, né? Quando eu começo a ver o defeito do outro, o outro começa a ver o meu defeito, aí dói. Falando um pouquinho de terapia de casal, né? Eu acho que
conviver com as qualidades do seu companheiro é muito fácil, né? Então, a chave é justamente você aprender a lidar com os defeitos. Porque esses, se não são toleráveis desde o início do relacionamento, vai ser um problema aí que você vai encarar pro resto da vida, né? Mas eu acredito que não seja nem esse 8, nem 80. Nós não somos nem inteiramente sociáveis, nem inteiramente individualistas, porque depende da personalidade, depende do momento em que a pessoa está vivendo. Tem momentos em que você, sim, precisa e quer a companhia de amigos, enfim. E tem pessoas que são muito mais sociáveis e que elas sentem a necessidade daquilo, né? Eu acredito que dependa muito, não é... Nós não somos 8 ou 80, não. Tem 72 opções em torno disso, né? Doutora, em vigência nessa questão de performance que a gente estava falando, você tem acompanhamento de muitos estudantes da parte de medicina ou vestibulandos, pessoas que estão exigindo uma alta carga de estresse emocional, que estão manifestando doenças psiquiátricas, seja eles que impiquem, seja um quadro depressivo, tem essa correlação? Sim, tem pacientes que estão nesse processo de vestibular, de prova de residência, sim, concursos, outros também, né? E geralmente o nível de estresse é muito alto. Então, aproveitando dessa deixa de questão de performance, hoje a gente vive em um mundo altamente competitivo, né? Igual você falou que tem vários pacientes que estão aí em momentos estressantes da vida, né? E a gente vê o quanto a gente ainda tá nesse caminho de buscar atalho, né? Por exemplo, a gente tem contato com muitas pessoas que estão que são acadêmicos de medicina, né, na parte de concurso, pensando em prova de residência, e que buscam alternativas não muito, digamos, corretas. Uso de medicações, por exemplo, Venvance, Ritalina. O que você acha da sua experiência clínica, profissional? Até onde isso traz benefícios? Que benefício, de certa forma, traz, né? De performance é inegável. Mas e as consequências disso aí a curto e longo prazo? Uhum. Em relação ao benefício de performance, é até questionável se realmente traz algum benefício. Porque, assim, para pessoa que não tem nenhum transtorno de atenção, por exemplo, o uso do Venvance, ele vai funcionar como um psicoestimulante. Vai ter o mesmo efeito dele tomar uma garrafa de café, de tomar um energético. Vai funcionar como uma dose alta de psicoestimulante que vai aumentar o despertar, né? Vai aumentar o estado de alerta. Vai aumentar o rendimento no sentido de deixar a pessoa mais acordada e alerta, para ela conseguir estudar mais horas. Por isso que, nesse sentido, vai funcionar como psicoestimulante. Para essa pessoa que não tem déficit de atenção, o medicamento não vai aumentar a qualidade da atenção dessa pessoa. Não vai aumentar o tônus da atenção, que seria o tempo em que essa pessoa se mantém atenta. Não vai aumentar a intensidade, digamos assim, dessa atenção, se ela vai conseguir ficar mais atenta, né? Então, de forma resumida... Eu falei até errado. O tônus seria a intensidade da atenção e a latência é o tempo em que essa pessoa consegue ficar atenta. Então, de forma resumida, nada substitui a responsabilidade, né? Sim, o ideal é, se a pessoa está sentindo que ela está com dificuldade de performance, ela investigar o que está acontecendo, né? E não é muito mais igual a gente está falando, né? Falta de compromisso, falta de responsabilidade e fica sendo muito mais uma fuga. Até a gente conversou isso com o Otaviano, né? O Otaviano falou muito bem. Muita gente tem muito contato com o interno, eles falam: nossa, mas eu tô muito cansado, tô estressado demais. Aí a gente pergunta assim: mas você tá trabalhando tanto? Você tá realmente ficando horas com carga de trabalho, você não tá descansando? Então, até onde isso é realmente uma deficiência, né? Algo patológico ou é uma fuga, né? Então, assim, eu acho que falta muito hoje na nossa sociedade justamente a alta responsabilidade, o próprio cuidado de resolver aquela tarefa que você se propôs a fazer, né? E aí o atalho é o quê? Não, eu preciso do Venvance, porque é através do Venvance que vai me ajudar, eu preciso da Ritalina, que é ela que vai me ajudar. Você não acha hoje que a gente está numa sociedade que está fugindo desses obstáculos muito?
tem uma busca pela solução rápida, né, dessa questão. A medicação viria como uma solução rápida e eu acredito que soma-se ao fato dessa exigência muito grande de performance, né? Porque a gente está falando aqui também, né, de uma... Como você falou, muitas vezes o interno, ele está se cobrando muito porque ele está estudando muito, dando muito plantão. Mas como que é também a proposta acadêmica do serviço? Uhum. Né? Aí a gente vai cutucar outra ferida, né? Outra ferida. Vamos usar os trocadilhos aqui, a gente vai cutucar outra ferida. Né? Como que é também a proposta acadêmica que exige tanto assim, que o aluno precisa dar plantão, estudar, trabalhar no serviço... Então, qual que é a proposta, então? Então, vamos falar disso. Porque justamente a nossa proposta é trazer inovação e conceitos novos para a medicina. E a gente acha, sim, que o método de estudo hoje, médico, está muito arcaico, está atrasado, né? Você que veio, por exemplo, de uma faculdade tradicional aqui em Goiás, né, aqui em Goiânia, no UFG, e foi para uma talvez mais tradicional ainda, que seja a USP. Algum momento, por exemplo, que você, que é uma pessoa responsável, precisou buscar atalho? Não precisou, né? Eu e a Dani também, a gente se esforçou muito para passar na prova de residência. Foram momentos difíceis, mas assim, a gente sempre criou o sentimento de responsabilidade, né? Então, assim, o que é que você acha que difere, por exemplo, desse método? Porque a gente formou já tem um pouquinho de mais tempo. Eu tenho 8 anos. Não entrega, não. Não, a Dani formou agora, a Dani é recém-formada. Você falou que já tem 10 anos de formada. Né? Você não acha que hoje as faculdades estão cada vez mais migrando para um método que é muito mais, digamos, prático, mas que falta a base ali, ensinar não, né? Porque isso aí não se ensina, né? Mas cobrar que o acadêmico estude, né? Que faça trabalho científico. O que você acha dessa experiência que você tem? Sim, né? O aluno, ele acaba entrando mais cedo no serviço como a mão de obra necessária para que o serviço funcione, né? Principalmente em épocas de pandemia, né? Que a gente viu o aceleramento para formar rápido, né? Isso aí foi... 70% da carga horária, excluindo aí 30% que seria internato, que vamos dizer que seja a parte mais importante da faculdade, né? Que hoje a gente vai ver que vai fazer muita falta para esses médicos que estão formando. E realmente, esse atalho, às vezes, vai fazer muito mais mal se a gente olhar a longo prazo do que... Né, pensar ali a curto prazo como uma mão de obra para trabalhar na pandemia, que, enfim... Eu e a Dani, a gente gosta muito de estudar o autor, não sei se você já ouviu falar, chama Ryan Holiday. Ele é um estoico moderno, né, da filosofia estoica, e ele fala justamente que o obstáculo é o principal da nossa vida, né, é o meio da gente crescer. Olhando pela parte, digamos, psiquiátrica da coisa, você acha que realmente é esse obstáculo que a gente precisa enfrentar para poder nos tornarmos melhores profissionais? Ou esse aí é uma balela que é onde criam problemas psiquiátricos, depressão? O que você acha disso aí? O obstáculo... O obstáculo, por exemplo, os problemas da vida da gente, porque eu vejo que hoje na sociedade a gente está tirando muito os problemas das pessoas, né? A gente precisa passar pelo obstáculo para poder crescer. E o obstáculo seja a prova de residência, seja a pandemia, por exemplo. Seja tirar uma nota baixa e não ter a mãe para ir lá brigar com a professora, seja... ter que estudar para passar numa prova e não o pai lá comprar uma vaga, seja ouvir um não. Assim, não pegar atalhos, né, realmente. Ter que sentar e estudar em vez de tomar um psicoestimulante. Enfim, enfrentar essas responsabilidades que só cabem a nós. Sim. Até em relação ao que a gente estava conversando, voltando ao que a gente estava conversando no início, né? Se só a cobrança seria uma causa de... A cobrança e exigência de performance seria uma causa de estresse, de depressão, de ansiedade.
mas a gente tem uma combinação que ela é muito, muito prejudicial para essa nova geração, que é essa grande exigência de performance aliada a essa falta de suporte emocional, né? Com a falta, digamos, de possibilidade de vivência de experiências, né? Essa falta de possibilidade de enfrentamento de adversidades que essa nova geração vem enfrentando. E na sua visão, qual seria a solução assim para isso? Tanto para enfrentamento dos problemas, quanto, até puxando o gancho, você falou de estratégias para aumentar a nossa intensidade, nosso tempo de latência, nossa, né, duração ali nos estudos, sem precisar de terceirizar essas coisas. Você vê, assim, uma solução ou realmente é só vivendo? Uhum. Como é que é? Uma solução, né? Se eu tivesse, assim, uma solução, olha, vamos solucionar todos esses problemas agora, né? Mas, assim, é fundamental a gente dar a possibilidade para os jovens experimentarem frustrações, né? Experimentarem adversidades. Então, assim, o que acontece estou dizendo nessa última geração, né? É uma geração que a gente tem visto um aumento muito grande, né? Da frequência de episódios de depressão, de tentativas e de episódios de suicídio. Essa redução do enfrentamento de adversidades, de baixa capacidade de enfrentamento de frustrações, né? É muito prejudicial. Então, é muito importante que os jovens tenham essa possibilidade, né, de lidar com as frustrações, de experimentar isso. Quando eu tiro essa possibilidade de alguém para evitar que essa pessoa sofra, para evitar que essa pessoa entre em contato com o sofrimento, eu estou tirando a oportunidade dessa pessoa amadurecer. Perfeito. É isso, né? O obstáculo é o caminho. O obstáculo é o caminho, né? Eu tava preocupado que quando a gente trouxe essa pauta, justamente de um psiquiatra falar assim, não, mas pera lá, não é bem assim, né? Mas não tem como fugir disso aí, né? Isso é diferente de eu dizer, você tem que sofrer para você crescer, não é isso. Não preciso ser masoquista de falar, não, você tem que sofrer, você vai sofrer, não. A pessoa precisa passar pelas experiências para ela adquirir, né, força, amadurecimento, né? Como que eu sei lidar com uma situação? Porque eu passei por ela. Né? Perfeito. Acho que tem duas formas de a gente avaliar isso aí. Primeiro, se o caminho está muito difícil, tem algo errado, né? Não é um erro a gente buscar um caminho que seja mais fácil. Mas se mesmo buscando um caminho mais fácil, nós encontrarmos adversidades, que nós tenhamos forças para enfrentá-las, né? Mas aí entra justamente a parte da psiquiatria, né? Que quando você não tem força, pode ser simplesmente porque você não passou por aquilo, não está sabendo passar, ou que realmente tenha um distúrbio ali que precise ser tratado, que precise ser investigado para saber, opa, será que a gente está diante de uma depressão? Será que eu preciso... Sim, né? Se tá muito difícil, eu posso buscar ajuda, eu não preciso passar sozinho. Não exatamente. É assim, não, você só vai aprender se você passar por esse problema sozinho. Não, você pode contar com... A gente não está falando que a gente é um ser sociável, eu posso contar com a comunidade, né? Com os meus amigos, com os meus familiares, que até passaram já por essas experiências, né? Me fala como foi a sua experiência. Então, assim, quando eu passo por uma experiência, eu vou aprendendo outras habilidades. Eu vou aprendendo a ter flexibilidade, como você falou. Se eu estou por um caminho, esse caminho não está dando certo, quais são os outros caminhos que eu posso ir? Né? Perfeito. Eu vou aprendendo a ter mais resiliência, né? Que é o que você falou, que é a força. Né? Então, eu vou desenvolvendo o meu repertório. Eu e a Dani gostamos muito do conceito da antifragilidade. Não sei se você já ouviu falar.
a gente acha fantástico, é justamente isso aí. Nós nos tornarmos mais fortes e vigente a cada momento estressante que a gente passa durante a vida, né? Talvez seja esse um principal pilar para a gente poder evoluir, né? E uma dúvida que eu sempre tive, e eu acho que eu nunca tive oportunidade de perguntar para um psiquiatra, aonde que vem justamente, por exemplo, como é que eu vou explicar de uma forma mais simples? Nós temos muito mais diagnósticos de quadros depressivos na atualidade. Eram subdiagnosticados antigamente ou as pessoas estão ficando realmente mais depressivas atualmente? Consigo entender o que eu quis dizer? O que você acha disso aí? Sim, existe até essa dúvida em relação a outros transtornos, né? Mas em relação à depressão, o que acontece é que tem se observado que ela está aumentando as taxas de depressão nos países mais subdesenvolvidos. Então, até nos países onde tem menor acesso ao diagnóstico. Especialmente agora, na pandemia, o crescimento foi muito maior em países como os países da África, da Ásia. Então, são países onde o acesso ao diagnóstico é menor. Então, provavelmente está sendo ainda muito mais Subdiagnosticada. Então, de certa forma, sempre existiu no nosso mundo, né? E a pobreza claramente está relacionada ao aumento da incidência, né? Então, viu, gente? A depressão não é doença de rico. Vamos parar de falar isso. Não é lavar uma trouxa de roupa que vai curar a depressão. Terapia cheia de louças. Não, se fosse assim lá em casa, eu tava invencível, né? Porque o que eu tenho que lavar de louça lá em casa... Ô, dó. Mas então, doutora, eu acho também hoje, a gente vive um mundo que tem muitos falsos gurus, né? A gente pega nas redes sociais, a gente tem coaching de finanças, coaching de performance, coaching de atividade física, tem coaching para tudo, né? E eu acho que isso gera uma demanda de alta performance na gente, que é aquele espelho que a gente tem, a vitrine das redes sociais, né? E talvez até isso também... os países subdesenvolvidos estão tendo muito mais contato com rede social. E aí, por exemplo, o menino da África que acompanha um menino dos Estados Unidos que vive naquele mundo perfeito, né, na teoria, é muito difícil, né? Então, assim, se manifestam várias doenças mesmo psiquiátricas porque ele talvez, assim, nunca vai ter aquela realidade para ele, né? O que você acha da parte mesmo técnico-científica, profissional sua, desses gurus de hoje em dia, o que eles estão fazendo na cabeça dos adolescentes, dos jovens, exigindo esse autocomprometimento para tudo. Até onde isso é patológico? Seja guru, seja rede social, até onde você vê que isso é um problema na vida das pessoas? Eu, sinceramente, eu não vi ainda nenhum estudo comprovando medindo quanto isso é prejudicial, assim, né? Mas, com certeza, do ponto de vista terapêutico, isso não é o mais indicado, né? O que a gente indica é a gente respeitar o ritmo de cada um, né? Cada um tem o seu processo tem a sua velocidade de processamento da informação, cada um tem a sua velocidade de evolução, e cada um tem também os seus valores, as suas crenças, né? De repente, num processo, a gente pode pensar num caminho que a pessoa possa seguir num processo de acompanhamento terapêutico, mas a pessoa, de acordo com as suas crenças e valores, ela quer outro processo. E a gente tem que deixar a pessoa totalmente livre para seguir esse processo. Lembra que o Pedro falou? Não tem como a gente comparar a minha página 5 com a sua página 50, né? Então, cada um, de forma individual, tem seu caminho a percorrer, né? E... questão de pandemia, como é que funcionou o acesso de você para seus pacientes? Você teve uma maneira de alcançar eles, porque não tinha como ter contato físico, né? E foi muito difícil. Graças a Deus, nós mexemos aqui com pessoas que têm um poder aquisitivo melhor, né? Então, você conseguiu manter o seu contato, a sua proximidade com os pacientes que te acompanham? Sim. Olha,
a gente já vinha discutindo sobre a telemedicina há muitos anos, né? Era algo que, desde quando eu fiz a faculdade, eu me formei em 2000, agora eu vou falar a verdade, né? Eu me formei em 2009. Então, desde quando eu entrei na faculdade... Eu achei que ela tinha uns 18 anos. Uns 23. Como falou medicina, uns 23, 24 no máximo, né? Então, eu entrei na faculdade em 2003, 2004, e já se falava que a telemedicina estava avançada naquela época. Uhum. Então, assim, eu acredito que esse avanço da telemedicina agora na pandemia foi incrível, né? Para nós, psiquiatras, permitiu o atendimento de muitos pacientes, né? E a consulta ela é muito fluida, porque a gente consegue avaliar bem o paciente através da telemedicina, né? A gente não depende tanto, assim, do exame físico do paciente, então é possível. Casos mais graves... Aí, realmente, a gente não avalia. Por exemplo, paciente com surto psicótico, paciente até com esquizofrenia que já esteja estável e já tenha sido avaliado. Por exemplo, paciente antigo meu, até consigo manter o acompanhamento por telemedicina, mas paciente em surto psicótico eu não consigo avaliar. Então, você conseguiu manter essa proximidade através da telemedicina. Tem até uma, aqui no nosso canal do Instagram, do Inova, a gente tem uma live que a gente fez com a doutora Thaís, cirurgiã plástica, né, que a gente fala sobre telemedicina. Então, o avanço durante a pandemia trouxe muitos benefícios, né? Essa questão numa regulamentação, digamos, mais aceitável, até pelo CFM, nos favoreceu e favoreceu principalmente os pacientes, né? Então, foi uma forma de você estar próximo sem estar próximo, né? Às vezes até é melhor, porque o paciente se sente mais confortável na sua zona de conforto, na sua casa, do que em um consultório, não é? Sim. E assim, pacientes, quando a gente conseguiu retomar a normalidade, digamos assim, os pacientes começaram a voltar para o presencial. Mas é um método de avaliação que ele permite tanto conforto, como você falou, que quando os pacientes têm alguma virose, eles já pedem, não, vamos voltar essa semana só pro online, porque é realmente assim, através desse método eu posso garantir o conforto, a segurança. E você sente alguma diferença na relação médico-paciente, na adesão ao tratamento, quando a gente fala de telemedicina ou não? Em relação à relação terapêutica e à adesão do paciente, não. Não. Realmente não. Eu tenho pacientes que eu atendo apenas online e até hoje não nos encontramos. Eu atendo pacientes do Brasil todo. Então, realmente é um grande avanço. Nossa, demais. Assim, o que é interessante, assim, né? Que tem uma boa conexão de internet, que o paciente tenha também uma boa conexão, né? E que seja um canal de vídeo com uma boa qualidade, né? Por exemplo, o WhatsApp, que não é nenhum indicado, geralmente ele não tem uma boa conexão. Então, que seja um canal com uma conexão melhor. Então, isso faz com que o diálogo seja fluido, né? Porque se ele é um diálogo que trava, né? travado, Entendi. Aí não flui tão bem. Nem pode cair a internet, né? Durante a consulta. Não dá, né? Então, a pandemia realmente nos trouxe muitos avanços também, né? Foi um momento estressante, com certeza, para todos nós. Mas trouxe... O pessoal que mexe com a parte de mídia digital fala que a evolução foi de 10 anos em 2 anos durante a pandemia mesmo. A gente falou muito aqui sobre os assuntos relacionados ao keep picking, falamos também sobre a questão de performance, esse finalzinho também do que você encontrou da forma de se virar, né, durante a pandemia. E o que você falaria para as pessoas que estão nos ouvindo agora, ou assistindo no YouTube, que estão passando por momentos difíceis, que estão em momentos que precisam de uma performance aí
de sobressair, né, da sua zona de conforto. Que você passa uma mensagem aí para as pessoas que estão, digamos assim, buscando atalhos e que precisa ouvir de uma profissional psiquiatra, que isso faz parte da sobrevivência da pessoa e que se manifestar o skin picking ou algumas outras doenças, tem que buscar ajuda, né? Passa uma mensagem aí pro pessoal que está te ouvindo. Uhum. Bom, primeiro eu diria que se está difícil, não hesite em buscar ajuda. Buscar ajuda dos seus familiares, dos seus amigos e compartilhar essa dor, essa dificuldade. Né? Se tiver possibilidade, procurar ajuda profissional, procurar ajuda de um psicólogo, pode te orientar a olhar esse problema com uma outra visão, a olhar isso com um pouco mais de distanciamento, né? Ou com um foco um pouco mais com outra perspectiva, né? E aí pode, com certeza, te ajudar. E, caso seja necessário, também um profissional médico que pode, aí sim, te indicar o medicamento correto. Porque o psicoestimulante, por exemplo, para quem tem ansiedade, pode piorar a ansiedade. E se a ansiedade não for tratada, ela também pode piorar a atenção. Então, se caso necessário, procurar um médico para fazer o diagnóstico e aí sim o uso da medicação correta. Sim, não sou eu, é um amigo de um primo do meu vizinho, sabe? Às vezes toma essas medicações, fica tão ansioso que não consegue nem estudar. Não sou eu, tá? Deixando bem claro, né? Doutora, rapidinho o bate-papo, foi muito legal, tá? A gente aprendeu muito aqui com você hoje, a gente só tem a agradecer, a gente aqui do Inova Med, né? Foi um prazerzão. E aonde a gente encontra você? Nas redes sociais? Onde que é o seu canal que você se conecta com seus pacientes? Meu Instagram é Ellen Oliveira Psiquiatra. Ellen com um L só. Isso. Ellen é sem H, um L só e N de navio no final. A gente vai deixar o link aqui para todo mundo que está nos seguindo lá seguir também. E muito obrigado, foi show de bola. Obrigada, a gente aprendeu doutora. muito. Foi um prazer receber você. A gente aprendeu muito aqui e com certeza vai gerar vários insights aí, vários cortes para os nossos espectadores, para os nossos amigos e para a gente mesmo. Pra gente mesmo. E o principal, né? A gente consegue ajudar um monte de pessoa através do nosso bate-papo, né? Muito obrigado. Pessoal Muito que está aí nos acompanhando, esse vídeo vai sair aí no YouTube, para vocês que estão vendo agora. Não esqueça de dar o joinha aqui, se inscrever no nosso canal e acompanhe aí que vem muita coisa bacana para vocês. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigada e até a próxima.